Olá, meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com um novo programa feito com aquele capricho que você já conhece. Quero te agradecer por me acompanhar sempre na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. Muito obrigado. E quero pedir para você que se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça, por favor, ok? O endereço é youtube.com/advjusnet. Hoje, mais um ADV Jus Podcast. Legal demais! Quero que você confira comigo agora, veja. Legal, meus amigos, com imensa satisfação eu estou recebendo aqui para o podcast do ADV Jus, esse que nós separamos essa semana, o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, que ele é meu parceiro de ADV especial, é também palestrante, né, professor, advogado, e o Matheus Machado, que é da Remax, da Aqua, né, da Remax aqui de Ribeirão Preto. E nós separamos uma pauta interessantíssima, inclusive nos foi pedida esta pauta, e esses profissionais que estão aqui irão externar aí suas impressões a respeito de direito, segurança imobiliária, investimentos e mercado imobiliário. Olha só que pauta legal, né? E a gente está realmente muito feliz, doutor Luiz Felipe, por recebê-lo mais uma vez aqui, desta vez no primeiro podcast aqui do ADV Jus. Obrigado pela presença. Doutor Marco, nós que agradecemos aqui a oportunidade, né? Muito obrigado, é sempre uma honra poder falar um pouquinho aqui sobre o nosso mercado imobiliário. E desta vez aqui, muito feliz, muito alegre de poder dividir esse podcast com o meu amigo, meu parceiro aqui também, que é o Dr. Matheus Machado. Isso mesmo, Matheus, que alegria te receber pela primeira vez aqui em nosso estúdio, né? O Matheus Machado, como eu já falei, a gente já se conhecia, ele é da Remax, da Aqua. Muito obrigado pela presença, ok? Obrigado, Marco, um prazer estar aqui com você, com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, para a gente bater um papo aí sobre o mercado imobiliário. Sem dúvida, é isso mesmo. Eu já começo, Dr. Luiz Felipe, já te trazendo aqui uma importante indagação, né? O corretor, evidentemente, que é uma peça-chave no mercado imobiliário, né? Mas um bom corretor precisa ter bastante, ou então pelo menos algumas noções, ainda que básicas, de direito. Estou certo, doutor? Sem dúvida, doutor Marcos, sem dúvida. E essa questão é até objeto de alguns treinamentos. Recentemente nós estivemos até na Remax Aqua, na própria Remax Aqua, que nós hoje respondemos pelo jurídico, com muita honra também, e fazendo um treinamento com os corretores para demonstrar para eles que o corretor de imóveis ele não só vende o imóvel, né? Ele não é um mero vendedor. Ele tem uma responsabilidade muito grande naquela transação. E essa responsabilidade vem do Código Civil, vem do Código de Defesa do Consumidor, vem do Código de Ética. Então, o corretor ele dá segurança ao negócio. E como ele faz isso? Através das certidões negativas, da matrícula, de todas as informações que são relevantes ao negócio. Então veja a importância da capacitação do corretor, né? Para que ele traga, logicamente, ali para aquelas pessoas que estão adquirindo um imóvel, a alegria, né? Que não tenha nenhum problema no futuro. Então é isso que o corretor deve fazer no momento da intermediação. Além de passar credibilidade, né, doutor? Com certeza, é isso com mesmo. certeza. Matheus, é evidente que a inovação, né, é o caminho a ser percorrido para o sucesso de qualquer negócio, isso a gente fala aí sempre, né? A Remax, né, que você representa, navega nesse propósito, é isso mesmo? É assim? Perfeito, Marco. Realmente a Remax é a inovação do mercado imobiliário. A Remax nasceu nos Estados Unidos há 51 anos, em Denver, e se espalhou ao redor do mundo, hoje estando presente em mais de 115 países. No Brasil, estamos presentes em todos os estados brasileiros. Só em Ribeirão Preto temos 15 agências, 15 imobiliárias da Remax e uma força de vendas de 300 corretores. E eu acredito que alguns dos motivos, né, desse sucesso
sucesso é justamente por essa inovação, né? Então entregamos um trabalho muito diferenciado, exclusivo ao proprietário do imóvel. Então a gente tem essa parte do cliente que realmente é muito bem tratada, com muita expertise, com vários diferenciais, e também a parte do corretor de imóveis, como o Dr. Luiz Felipe muito bem colocou. Hoje realmente é um corretor que busca o treinamento, que busca o aprimoramento e faz da profissão de corretor de imóveis realmente um plano de carreira, né? Aquela pessoa que hoje se torna corretor aos 18 anos e vai navegar como corretor de imóveis ao decorrer da carreira profissional dela. Demais. E aqui no Brasil já há quantos anos? Aqui no Brasil já está há mais de 10 anos. Certo, bastante tempo. Vai sedimentando devagarinho, né? Doutor Arcângelo, é evidente que qualquer transação imobiliária necessita, sim, de uma documentação em ordem, é evidente, né? Quem que quer negociar aí a documentação não está em ordem. Mas existem algumas situações em que às vezes tem algum mosquito, vamos dizer assim, entre aspas ali, né? Eu quero saber se tem possibilidade de algum documento ele ser providenciado posteriormente ou durante a execução da negociação, ou quando não está tudo certo é melhor suspender? É uma boa pergunta também, né? A gente costuma falar, né, porque no primeiro momento o corretor de imóveis ele está na rua, né? E daí ali na rua, através de um e-mail, né, a famosa formalização daquela proposta, né? Primeiro a aproximação das partes, depois a formalização da proposta. E nesse momento, antes da execução do compromisso de compra e venda ou da escritura, é a hora que o corretor de imóveis, a imobiliária, né, que o corretor de imóveis trabalha, deve emitir todas as certidões negativas, matrícula do imóvel. Então, até para que ninguém perda tempo, né? Sim. Então, nós costumamos falar, inclusive, dentro desse trabalho, hoje nós trouxemos o Matheus aqui, que é proprietário de uma das Remax, e uma questão muito interessante que as Remax trabalham é com a gestão com exclusividade, que eu acho que o Matheus vai falar um pouquinho aqui para nós. E no momento já da assinatura da gestão, se o corretor, e isso é um procedimento, já tirar todas as certidões, ele já vai saber o que ele está vendendo. Então daí ele vai trabalhar aquele imóvel, na hora que aparecer o comprador, ele já sabe que as certidões negativas já foram tiradas, a matrícula já foi tirada. E isso é uma questão interessante para que as imobiliárias tradicionais também tragam para o dia a dia delas. Por que não, quando cadastrar o imóvel, já fazer um levantamento das certidões e da matrícula para que você, logicamente, quando dedicar todo aquele tempo à venda do imóvel, você já sabe que quando aparecer um comprador não vai dar problema. Porque se você fecha o negócio e na hora de assinar o contrato, como o Dr. Marco disse, daí você vai tirar a certidão, daí aparecem os processos. Processo civil, processo trabalhista, daí o que vai ter que fazer? Vai ter que verificar se é possível, muitas vezes é possível fazer um negócio, mas se não tiver o que fazer, logicamente a imobiliária vai dizer ao comprador que não tem como seguir com o negócio em razão dos processos, dos problemas que apareceram. Evidente, né, Matheus, que perder negócio ninguém quer, né? Mas tem que ter as cautelas, como o Dr. Luiz Felipe está falando. Agora, com relação justamente à Aqua, né, a Remax, quais são, né, justamente pela essa novidade que quais são os diferenciais, né, oferecidos pela empresa dentro do mercado imobiliário e principalmente as diferenças com relação ao serviço prestado de forma convencional? A Remax, ela tem realmente esse trabalho diferenciado que a gente denomina de gestão exclusiva, como o Dr. Luiz Felipe colocou. E um dos diferenciais é justamente na entrada do trabalho de venda deste imóvel, é a análise que o corretor faz jurídica sobre todas as questões, certidões, matrícula. Sim. Eu costumo brincar que antes de ser Remax, né, era corretor também, e a gente fazia ali todo o trabalho de divulgação, conseguia executar a venda, e eu nunca esqueço, quando eu ia no cartório para fazer o levantamento da matrícula, eu lembro que ali era aquele momento que chegava a arrepiar. A gente ia lendo a matrícula, os registros, as aprovações e falava qual que vai ser a surpresa da vez, porque realmente não fazia essa análise prévia, né? Então, toda essa análise, antes de realmente colocar o imóvel no mercado, isso dá segurança jurídica para todo o mercado, para compradores e vendedores.
E também evita que o corretor de imóveis perca tempo e dinheiro, porque hoje também não é só tempo, né? O corretor de imóveis da Remax, um dos diferenciais também que ele entrega aos seus clientes é que ele investe fortemente em marketing, em divulgação. Então, fotografia profissional, vídeo, drone, portais imobiliários. Então, todo o trabalho que ele dedica ali àquele cliente envolve investimento de tempo e de dinheiro. Então, é necessária essa análise prévia para que quando o comprador apareça e efetive a transação, tudo já esteja redondo ali. É isso mesmo. E eu costumo dizer aqui, viu, Matheus e o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, quem gosta muito dessa frase é um dos parceiros nossos aqui, que é o Zezinho Alfaiate, né? Ele está passando aí o pessoal que nos apoia aqui. O Zezinho é um grande amigo e apoiador do nosso projeto aqui. E ele gosta muito dessa frase. Somente é lembrado quem é visto, né? Então, o marketing hoje em dia é muito importante em todas as vertentes aí profissionais, né? A gente acompanha e sabe que realmente é uma coisa de destaque, de muita importância. Doutor Luiz Felipe, uma questão que envolve o corretor, né? Com relação, evidentemente, ali ao seu percentual de corretagem, né? E como fica naquele caso, tipo assim, o negócio vai, não vai, foi, depois acabou não indo, aí acabou dando certo. E o corretor não foi nem avisado. E foi um negócio que ele mesmo começou. Doutor, isso aí vai desaguar lá na justiça? É outra questão que nós costumamos falar que não deveria acontecer, mas acontece, né? E isso também, para que o corretor possa distribuir uma ação de cobrança de corretagem, uma ação de execução, ele tem que ter provas também que ele efetivou o seu trabalho. Então, por exemplo, trazendo para o que nós estamos falando, se a imobiliária tem exclusividade e a venda acontece, mesmo que não foi pelo trabalho realizado pela imobiliária, mas ela tem um contrato de exclusividade, que é o 726 do Código Civil, ela tem direito ao recebimento da comissão, porque ela assinou o contrato de exclusividade. Mas qual o problema que acontece no dia a dia? Muitas vezes a imobiliária inicia aquela intermediação, ela vai na visita, primeira coisa, relatório de visita. Assinou o relatório de visita? Não assinou. A primeira prova já se perdeu, em tratando de segurança ao corretor. Daí tem a formalização da proposta, mas naquele momento não dá certo o negócio. Mas daí comprador e vendedor, num segundo momento, diretamente fecham o negócio. Pelo Código Civil também, o 727, se foi pelos frutos do trabalho do corretor, ele tem o direito ao recebimento dos honorários. Mas, doutor Matheus, desde que ele tenha provas que ele efetivou esse trabalho. Agora, que se a coisa na rua não pegou o relatório de visita, os contatos se deram de forma verbal, fez pelo WhatsApp, mas perdeu as mensagens do WhatsApp. Daí, na hora que chega no jurídico para nós, fica difícil para que a gente tenha êxito, né? E a gente tem que falar para o corretor que o risco é enorme. Então, para que isso aconteça, tem que também ter um bom trabalho ali feito pelo corretor. E isso também são treinamentos que são feitos com os corretores, né, Matheus? Para que eles saibam do que ele tem que dos procedimentos que eles têm que adotar no dia a dia. Matheus, agora uma coisa que me ocorreu aqui, né? A gente sabe, né, doutor Luiz Arcângelo, que Ribeirão Preto é uma cidade que nós amamos, sabemos aqui do potencial de consumo dela, principalmente dentro do mercado imobiliário, e sabemos aí que existem imóveis que eles, na hora da venda, representam quantidades vultosas, né? E como fica, nesse caso, a comissão do corretor? Ela é a mesma, isso é uma curiosidade nossa, né? Para um imóvel lá de mais de 10 milhões, para um imóvel de menos de 1 milhão, como funciona, Matheus? Eu acredito que o doutor Luiz Felipe pode até complementar depois, mas hoje nós temos ali, né, doutor, uma tabela referencial do Cresce, né? Não é realmente uma tabela ali taxativa, né, ou obrigatória de ser exigida, mas ela prevê ali na intermediação de venda de imóveis de 6% a 8%, se eu não me engano, e esse realmente é o percentual aplicado, independente do valor das negociações. Então, a partir do momento que nós captamos um imóvel para venda,
venda, ali já no contrato que assinamos com o proprietário de exclusividade, já prevê esse percentual de 6%. Então ele está ciente que, independente do valor que vá se vender este imóvel lá na frente, nosso percentual ali já está estabelecido e acordado com ele, e hoje na ordem de 6% de comissão. Ok, vamos fazer esse parênteses aqui no nosso podcast para chamar o nosso intervalinho. Ele é curtinho, voltamos na sequência com mais podcast aqui no ADVJus. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Espaço Uomo, alfaiataria. Aluguel de trajes e ternos sob medida. 2 endereços em Ribeirão Preto. Meus amigos, vocês estão comigo aqui no podcast do ADVJus. Eu costumo dizer que é o number one, ok? Mas eu quero fazer um parênteses para agradecer, né, a presença dos meus convidados aqui hoje e também aos colaboradores que nos apoiam aqui nesse projeto tão bacana que a gente vem trazendo aí com a maior satisfação. E hoje, inclusive, eu quero agradecer mesmo aqui de forma pública, né, ao Jonas Móveis. O Jonas Móveis, ele está dando aqui para a gente uma nova roupagem no equipamento de escritório, cadeiras, mesas, armários. Olha, eu já estive pelo menos em 3 ou 4 ocasiões lá na sede do Jonas Móveis, que fica lá na rua Eliseu Guilherme, número 80. Ok? Eu estou convidando você para que você faça uma visita. Ele tem sempre alguma promoção lá e vai te receber de braços abertos. Jonas Móveis é o nome certo em móveis para escritório aqui de Ribeirão Preto e região, ok? Dado o recado, a gente continua aqui com o nosso podcast do ADVJus. Matheus, agora eu quero mudar um pouquinho só a nossa abordagem, né? Se a gente pensar em mercado imobiliário, a gente já tem a tradução aí de investimento, né? O que você pode externar, inclusive, do mercado imobiliário, que eu sei também que você tem esse know-how, para o mercado imobiliário até fora do Brasil. Você acha que é crescente, assim, que realmente o Brasil ele está numa posição de vantagem, nós não devemos nada para ninguém? Pode ser em comparação, por exemplo, lá com a América. Perfeito. Doutor Marco, eu acredito que o investimento imobiliário, a gente tem até essa frase, nós que trabalhamos na área, né, de quem tem terra não erra, ou até tijolo é moeda forte, né? Então eu sou um pouco suspeito, porque vim de uma família, desde o meu avô, o meu pai, que construiu realmente a nossa vida ao redor do tijolo, ao redor do imóvel, né? E a gente observa realmente que o Brasil é um investimento que você, às vezes no médio, no longo prazo, vai ter realmente um retorno muito grande. Observamos aí principalmente nos últimos, vamos colocar nos últimos 4 anos, né? Quem é de Ribeirão Preto ou até a nível nacional vai ter evidenciado a crescente de preços, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um terreno que a gente compraria aqui em Ribeirão Preto em um condomínio determinado a R$200 mil em 2020 e 2021, hoje é um terreno que pelo menos vale R$650 mil. Então, mais do que triplicou aí o valor deste terreno. Então, realmente, se comparado aí a nível nacional e internacional, o investimento no mercado imobiliário no Brasil faz muito sentido. E gostei muito do slogan, quem tem terra não erra. Muito bom, gostei, doutor. Doutor Luiz Felipe, agora uma questão, né? O pessoal soube que o senhor estaria hoje aqui comigo, evidentemente que esse é um assunto aí bem palpitante, o pessoal quer sempre saber, né? O inquilino já está há 2 meses inadimplente, e isso é terrível. Solicitei amigável a desocupação, mas não foi possível. A partir de que momento eu posso pedir o despejo? Resposta do Dr. Luiz Felipe. É uma dúvida comum de locadores, de proprietários de imóveis, quanto tempo que eles têm que esperarem, né? Esperar para poder ingressar com a ação de despejo. A partir do primeiro mês, 1 mês devendo de aluguel ao locatário, o locador já pode distribuir a ação de despejo. Não tem que esperar 2 ou 3 meses. Não tem necessidade. É que muitas vezes, até por uma questão de negociação e de morosidade do judiciário, logicamente avança para 2 ou 3 meses de aluguel em atraso para distribuir o processo em razão
de tentar resolver extrajudicialmente, né, sem o processo. Inclusive não precisa nem ser o aluguel. O fato de o condomínio estar atrasado, o locador já pode ingressar com uma ação de despejo por inadimplência das obrigações acessórias também. Não tem que estar o aluguel em atraso também. Então 1 mês basta. Agora, com relação a prazo também, se tiver garantia, vai ser um despejo muito mais demorado, né? Sim. Agora, não tendo nenhum tipo de garantia, cabe eliminar. Certo. Daí costuma ser mais rápido o despejo quando não tem garantia. Certo. Tá? Quando não tem a garantia, no caso que o doutor Luiz Felipe está se reportando, é no caso justamente ou de um fiador, né, doutor? Exato. Ou então de uma calção, um seguro de capitalização. Alguma dessas. E qual, Matheus, você reporta, né, da garantia mais usual hoje? Todas elas são garantia, no próprio nome está falando, né? Mas hoje, assim, bem lá mais para trás, usava-se apenas a figura do fiador, né? Mas hoje o mercado mudou, né? Sim. Antes, a gente teve até um treinamento recentemente com o Dr. Luiz Felipe sobre isso, né? Então, havia muito, realmente, essa questão do fiador, dessa confiança num terceiro, num patrimônio de um terceiro, mas acredito que o mercado evoluiu muito por as problemáticas que isso traz, né, para essa pessoa que realmente ali está garantindo aquela questão. Então, acredito que hoje, né, doutor, talvez possa até falar melhor que eu, que atua até mais na locação, o seguro fiança talvez seja ali também uma garantia locatícia hoje muito mais utilizada que o próprio fiador e a calção. Perfeitamente. Hoje tem locações através do cartão de crédito. Facilidade. Então são tudo para que não haja a figura do fiador, né? Porque o fiador hoje cada vez mais não quer mais ser o fiador dos contratos de locação, né? Porque mesmo que ele tenha um único imóvel, ele perde esse imóvel, mesmo que seja o bem de família dele, né? Mudou, né? Então é aquela questão que o pessoal costuma falar, né? Quando uma pessoa perde para você ser o fiador dela, você tem duas soluções naquele momento, né? Se você falar não, você perde um amigo. Se você falar sim, você perde um amigo e perde dinheiro. Então é melhor não. Né? É melhor não. E está na Bíblia, inclusive. Né? Tem uma passagem, Sim. Um versículo da Bíblia que fala: não sejas fiador se você não tem condições de arcar com aquilo. Você vê que inclusive já é uma sabedoria antiga, né? Para que não. Então a resposta é melhor não, né, Matheus? Doutor Luiz Felipe, mesmo nessa seara que nós estamos navegando aí, justamente a respeito de inquilino e tal, né? O que se sucede quando o inquilino ele não quer ou ele não pode comprar o imóvel, mas o dono do imóvel, que é o locador no caso, ele já resolveu que aquele imóvel vai ser vendido, né? Quais cautelas devem ser adotadas no caso do inquilino não ser o potencial comprador? Isso até no nosso dia a dia da emissão dos nossos compromissos de compra e venda, né, Matheus? É muito importante que fique claro, por exemplo, o imóvel está alugado, a orientação que sempre é dada às imobiliárias dos corretores, tem que avisar o jurídico que aquele imóvel está alugado, inclusive com o encaminhamento do contrato de locação, o envio do contrato de locação que a gente consta, inclusive, no compromisso de compra e venda. Por quê? Porque o contrato estando vigente de locação, o locador não pode pedir o imóvel para o locatário quando o contrato está vigente, um contrato residencial de 30 meses, por exemplo. Só que o adquirente do imóvel, aquele terceiro que vai adquirir o imóvel que o inquilino não quis comprar, não quis exercer o seu direito de preferência, aquele adquirente ele pode pedir o imóvel. Só que quando que ele poderá pedir o imóvel? Quando registrar a matrícula no nome dele, a escritura ou o contrato no nome dele, daí ele tem que denunciar a locação e avisar para o locatário sair em 90 dias. Então, nos compromissos de compra e venda, o que a gente costuma constar? Que o imóvel está alugado e quem vai ter, de acordo com o artigo 8º da Lei do Inquilinato, denunciar a locação e pedir o imóvel é o comprador do imóvel e não o vendedor que vai poder dar a posse em tantos dias, porque o vendedor não tem esse direito de tirar o locatário do imóvel. Certo. Então veja que tem que ficar muito claro que o comprador tem a ciência da locação e ele que terá que tomar as providências para tirar o inquilino do imóvel. E um cuidado que tem que ser tomado é verificar se na matrícula do imóvel não há o registro do contrato de locação com cláusula de vigência. Porque se houver,
esse adquirente tem que respeitar o contrato de locação até o término. Então tem algumas questões bem pontuais ali da lei que tem que ser muito bem observadas para que não gere processos judiciais, como nós já pegamos, de vendedores que assumiram no compromisso de compra e venda que dariam a posse em 30 dias, só que o imóvel estava alugado e o inquilino não saiu. Daí virou um processo do comprador cobrando multa do vendedor. Então isso tem que ficar muito claro e é um dever da imobiliária. Todo cuidado é pouco, né? Essa informação é muito relevante, né? Principalmente porque a posse é uma questão muito delicada na intermediação, principalmente a gente como corretor ali, porque o comprador está pagando e na ansiedade de entrar, e o vendedor ali realmente tendo que receber aquele dinheiro para comprar um outro imóvel, preparar a mudança. Então, muitas das vezes, realmente foi... Por isso que é muito importante termos um jurídico que dá todo esse respaldo para nós, né? Deixar muito claro isso, acho que é uma informação muito válida de se difundir, deixar claro no contrato que o vendedor não pode assumir essa responsabilidade, porque num contrato normal, realmente mesmo envolvendo a locação, as partes ali de repente colocam um prazo de 30, 60, 90 dias, o que não pode acontecer. Doutor Luiz Felipe, super relevante. Muito. Doutor, é aquela figura jurídica, né? É muito diferente, posse de domínio, né? São duas coisas diferentes, né? Que as falando de posse, o pessoal costuma falar muito no mercado da posse precária. E a gente costuma falar que essa figura não é o que o pessoal imagina no dia a dia, né? Porque falar o vendedor está dando a posse precária ao comprador. Não é posse, ele está dando a posse, não tem posse precária. Ele vai dar posse, que também é objeto de muita discussão nossa, né? No nosso dia a dia, né? Verdade. Quero agradecer a ambos, viu, doutor Luiz Felipe? Muito obrigado da presença, muito obrigado da sugestão, muito obrigado da pauta, viu, Matheus? Eu fiquei imensamente feliz com a participação de vocês dois aqui. Nós que agradecemos, doutor Marco. É sempre uma alegria, né? Poder esse bate-papo tão legal e tão produtivo, né? Tantos temas que nós trouxemos aqui. Tenho certeza que a gente vai poder levar pelo menos um pouquinho de conhecimento para as pessoas que assistirem esse podcast. E foi muito legal. Sempre é muito bom participar com a sua condução. E foi uma alegria dividir esse podcast com o meu amigo e parceiro aqui, o Matheus. Foi bom demais, né, Matheus? Muito obrigado, doutor Marco. Uma honra. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente muito interessante esse nosso bate-papo. Legal demais. E vai ficar disponibilizado o nosso podcast, né, lá no youtube.com/advjusnet, também no nosso site, né, www.advjus.net. Eu espero que você realmente aí se delicie com as novidades do mercado imobiliário. E a nossa pauta de hoje, como você já conferiu, é direito, segurança imobiliária, investimentos e mercado imobiliário. Obrigado mesmo da sua preferência, da sua audiência. Nós voltaremos breve com um novo podcast, ok? Eu espero você. Boa sorte.